Olá, boa noite, como estão todos? Tudo bem? Pronto, melhorando a luz aqui. Então, sejam bem-vindos, como combinado. Vocês votaram, né, sobre o que vocês gostariam de me ouvir falar. E aí a gente combinou de falar sobre constipação em plena segunda-feira de carnaval. Então muita gente deve estar pensando assim, nossa, mas constipação? Pois é, meus queridos. Grande parte da população brasileira, aliás, eu diria mundial, sofre com a constipação. A constipação intestinal afeta principalmente mulheres e em todas as faixas etárias. Aliás, desde pequenininho, né? Desde pequena, algumas pessoas já nascem com uma certa tendência a ser mais constipado. Será que isso tem alguma coisa a ver com a família? Sim, pode ter sim a ver com a mãe que deu à luz a essa criança. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no final. Mas a verdade é que grande parte da população, acredita-se que pelo menos 20% da população feminina não consiga evacuar uma vez ao dia, o que dentro da medicina tradicional é considerado como o padrão de funcionamento intestinal. Entretanto, evacuar todos os dias não quer dizer que a pessoa não seja constipada. Então nós vamos quebrar aí o primeiro paradigma. Evacuar todo dia, Denise, é o critério para dizer se uma pessoa é constipada ou não? Não. Por quê? Grande parte das pessoas, ou seja, 20% a gente já sabe que está designado como constipado. Então, mesmo dentro da medicina tradicional, diz que evacua todos os dias, tá? Mas, dentro desse outro universo aí de 80% das pessoas, existem muitos constipados que não se queixam disso. Então, vão aos nossos consultórios, aos consultórios dos meus colegas nutricionistas e não reclamam que o intestino funciona mal. Por quê? Porque só de evacuar todo dia acha que o intestino funciona bem. E não, porque essas pessoas, aí temos grande parte aí dessas pessoas, desses 80%, que parecem que tem um funcionamento do intestinal regular e, portanto, não são constipados, tem, na verdade, uma dificuldade de esvaziamento desse intestino. Então, dentro dessas 80% de pessoas, existem muitos que evacuam todo dia e não esvaziam a ampola retal. Então, não sentem aquela sensação de que limpou, que esvaziou tudo. Então, eles também podem ser considerados constipados. Então, doutora, tem muito mais do que 20% da população? Tem muito mais do que 20% da população. E qual é o grande problema com a constipação? Quanto mais tempo, quanto maior o tempo que o bolo fecal ficar impactado no reto, maior a quantidade de toxinas microbianas que são absorvidas e mais desidratada vai ficar as fezes, né? As fezes. Vão ficar as fezes. Portanto, mais difícil vai ficar a eliminação desse bolo fecal. Existem muitas razões para que isso aconteça. A primeira delas, e a mais comum, que todo mundo ouve falar aí, que é a falta da ingesta de líquidos. Então, realmente, grande parte da população não toma a quantidade que deveria de líquidos durante o dia. A gente pode calcular aí esses líquidos em média, anota aí, pega o caderninho, vamos ver se você está dentro do que a gente deveria consumir de líquidos, em média, entre 30 e 50 ml de água por cada quilo de peso. Então, se eu tenho 70 quilos, eu deveria consumir entre 2.100 ml de líquido até mais ou menos 3.500 ml de líquido. Isso é uma medida média, tá, gente? Porque isso não leva em conta a sua atividade física, não leva em conta a temperatura do lugar onde você está. Se você está exposto a ar-condicionado, em que há uma secura maior
de mucosas, portanto você deveria estar ingerindo maior quantidade de líquido. Se há uma sudorese maior, então se está muito quente, há muita perda de água através da evaporação pela pele ou da sudorese, então isso pode ser que tenha que ser uma quantidade maior, tá? Mas comece a fazer os cálculos aí. Pegue o seu peso e veja se você está consumindo pelo menos 30 ml de água por quilo de peso. Importante porque as fezes também são compostas de água. E a função do nosso cólon é a absorção do excesso de líquido. Se esse trânsito nesse cólon for lentificado por algum motivo, vai haver muita absorção de líquido e essas fezes vão ficar mais endurecidas e mais desidratadas, dificultando a eliminação do bolo fecal. Então começa aí. Quando eu falo líquido, gente, não contamos álcool, tá? Não é porque nós estamos no carnaval que a gente vai considerar a caipirinha, o chopp, a cerveja como líquido também. Não, porque o álcool desidrata muito. Então, na verdade, o álcool causa uma desidratação e não uma hidratação. Estamos falando de hidratação, ok? Segunda causa da sua constipação é a diminuição da ingestão de fibras. Então, comer alimentos industrializados, pobres em fibra, ricos em conservantes, corantes, aromatizantes. Por quê? Porque os alimentos industrializados, eles não podem ter muita fibra, porque senão eles não duram muito na prateleira do mercado. Então é retirado as fibras, porque as fibras são comidas de micro-organismos. Os micro-organismos têm uma tendência maior a se multiplicar em alimentos que são ricos em fibras. Portanto, eles acabam durando menos quando são industrializados. Então, é retirado grande parte das fibras no processo de industrialização do alimento. Então, nós que temos uma dieta ocidental, normalmente não conseguimos comer a quantidade de fibras necessária que deveríamos comer ao dia. Normalmente os pacientes vegetarianos e veganos, que são realmente adeptos de alimentação natural, porque tem muitos adeptos da dieta vegana e vegetariana que não comem vegetais, por incrível que pareça, comem muitos industrializados. Mas quem come bastante realmente vegetais, verduras, legumes e frutas tem uma quantidade maior de fibras. Mas, por outro lado, fibra demais também pode constipar por formar um cimento que deixa as fezes duras demais. Então, como eu já falo isso há muito tempo, outro dia me perguntaram qual seria a minha frase, eu falei, equilíbrio é a chave. Como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio. Fibra demais, fibra de menos, não é bom. O meio caminho aí. Então, qual seria uma quantidade boa de fibras, pelo menos de fibras ao dia? Em torno de 35 gramas para cima, tá? Então, uma boa quantidade, mas obviamente não excedendo muito acima de 100 gramas, por exemplo, que vai fermentar demais e pode daí constipar, tá bom? Então, já temos duas razões. A falta de líquidos. E aí, quem não viu desde o começo, eu conto como você tem que calcular a quantidade de líquidos, volta lá, porque essa live vai ficar gravada, ok? Segunda causa, falta de fibras ou excesso de fibras também. Então, fibras demais, fibras de menos, também são causas de constipação. Terceira causa, inatividade física. Falta de movimento durante o dia. Então, pessoas que passaram por cirurgias, estão acamados por algum motivo, normalmente desenvolvem uma constipação. Então, a diminuição da atividade física durante o dia também diminui a contração da musculatura intestinal e também leva à constipação. Então, se você me conhece aqui, sabe que eu faço bastante exercício. Exercício é muito importante. Eu vou falar outras razões porque o exercício é importante para a contração da musculatura intestinal. Por isso que quando a gente opera um paciente, a gente fala, só vai ter alta depois que evacuar? Anda no corredor do hospital, anda para poder
conseguir estimular a contração intestinal. Então, líquidos, fibras, inatividade física, tá? São, na verdade, três grandes razões da constipação. Mas tem uma quarta razão que eu acho muito, mas muito importante e é epidêmica hoje, que é a deficiência do magnésio. O magnésio é um mineral que está muito nos alimentos naturais, mas também está, por exemplo, no cacau, né, em vegetais, em frutas. E o magnésio, hoje a gente acredita que a gente vive uma epidemia de deficiência de magnésio. O magnésio é importante para a contração da musculatura intestinal, mas o magnésio também puxa água para dentro do intestino, facilitando a hidratação das fezes. Então, a deficiência de magnésio, e não esperem essa deficiência de magnésio aparecer no seu exame de sangue, porque magnésio é um mineral tão importante para nós que há uma tendência a manter a dosagem de magnésio constante no sangue. Nem que eu tire de algum lugar, que eu tire do músculo, que eu tire do osso, que eu tire dos vasos sanguíneos e dos tecidos. Então, magnésio sanguíneo, quando ele está baixo, ele está baixo há muito tempo nos tecidos gerais, inclusive na luz intestinal. Então, o uso de suplementos com magnésio, isso já nem precisa ser a doutora Denise falando, né? O uso de suplementos de magnésio, o mais comum aí, a gente chama de magnésio PA, né? Que é o cloreto de magnésio, já é usado há muitos anos como forma de fluidificação das fezes. Tem gente que usa o leite de magnésio também para ajudar na fluidificação. Eu prefiro que vocês usem na forma de citrato de magnésio. Por quê? Porque o citrato não causa irritação da mucosa, porque o cloreto pode causar tanto do estômago quanto do próprio intestino. Então, causar uma irritação na pele que recobre o intestino e o estômago e causar uma gastrite. O citrato de magnésio não costuma dar esse tipo de reação. E também não dá cólica, tá? Ele puxa a água e ajuda a fluidificar. As doses têm que ser individualizadas, então procure um profissional da nutrição ou um médico que saiba lidar com o citrato de magnésio, mas em média, nos adultos, a partir de 500 miligramas do citrato de magnésio, ajuda muito na evacuação. Então, vamos recapitular? Água, fibra, atividade física, magnésio. Quinta razão para você ter constipação: hipotireoidismo, muitíssimo comum dentre nós mulheres, né? Nós que temos um hipotireoidismo, principalmente mulheres, mas homens também, às vezes o primeiro sinal do hipotireoidismo é constipação. Temos receptores para os hormônios tiroidianos dentro dos músculos que fazem os movimentos, tanto locais das criptas intestinais, das fímbrias, quanto aquele que propulsiona para frente. Então, se eu tenho um hipotireoidismo com baixa de hormônio tiroidiano, eu posso ter como primeiro sintoma de que sua tireoide não está equilibrada ou a constipação intestinal. Então, é importante o colega médico, o colega nutricionista que estiver atendendo um paciente com uma queixa de constipação de longa data ou uma mudança do padrão de funcionamento do intestino relativamente recente, que você peça os hormônios tiroidianos. TSH, que não é um hormônio tiroidiano, é um hormônio da hipófise, que serve para estimular o funcionamento da tireoide, e os hormônios T4 e T3 tiroidiano, para ver se estão de acordo com a saúde. Em média, na maior parte da população de meia idade, de até 30, 40 anos, o ideal é que o TSH estivesse até 2,5. Tudo na vida é equilíbrio, não muito baixo, não muito alto, tá bom? Isso é sinal de que a hipófise não está precisando gritar muito para a tireoide ouvir. Então, isso pode ser um sinal, constipação, de hipotireoidismo subclínico, tá? O que mais que a gente tem aí como causa de constipação? A gente tem, por exemplo, a falta de musculatura na região do core,
da região central do nosso corpo. Porque toda vez que a gente vai evacuar, há uma manobra que a gente chama de manobra de Valsalva, em que a gente faz a força, certo? Quem tem falta de musculatura abdominal pode ter uma dificuldade de esvaziamento do reto, tá? Então, se você, principalmente os acamados, os pacientes neurológicos que perdem massa muscular, os idosos com sarcopenia, desenvolvem uma dificuldade de fazer esse aumento da pressão abdominal para esvaziamento do reto. Então, isso a gente chama de sarcopenia da região central. Mas essa sarcopenia, aí mais uma causa. Então, falamos água, fibras, magnésio, inatividade física, hipotireoidismo, e eu tô falando de falta de massa muscular. Estão entendendo porque eu gosto tanto de fazer exercício? Dentre outras coisas, dentre deixar a gente com um corpo mais bonito, mais harmônico, também tem a questão funcional da massa muscular. Que aí, no caso, eu estou falando da massa muscular da região central, mas também é importante a massa muscular da região perineal. Então agora vocês vão entender porque mulheres que têm muitos filhos, principalmente por parto normal, que são as multíparas, então 4, 5, 6, 7 filhos, essas mulheres desenvolvem constipação porque há uma alteração mecânica da mobilidade do reto distal. E por isso o reto meio que deita no períneo. Então não há ângulo adequado para esvaziamento do reto. Então seria importante que todas nós mulheres e todos os homens também, fizessem o exercício de agachamento, que é importante para fortalecimento da musculatura da região perineal e também da região abdominal. Então, ajudaria no esvaziamento dos intestinos. Então, se você teve muitos filhos ou tem uma flacidez muscular muito grande, chegou a hora de você começar a fazer exercício, não só para ficar mais bonito ou bonita, para ter saúde, mas também para conseguir fazer um esvaziamento retal melhor. Outra forma da gente melhorar esse ângulo do reto distal é colocar um calço, vamos dizer, um degrau embaixo dos pés quando senta para evacuar. Então, as pernas ficariam mais dobradas. Eu altero esta mecânica da porção distal do reto e facilita o esvaziamento retal. Já existem no mercado vários degrauzinhos que você compra, você pode mandar fazer, não precisa mandar fazer, pode colocar um puff, alguma coisa debaixo do seu pé, não precisa gastar dinheiro, né? Então você vai lá e põe os pezinhos em cima, sua perna vai ficar dobrada, com os joelhos dobrados, o seu períneo vai para frente, isso facilita o esvaziamento do reto distal. Claro que se eu tiver um períneo forte, se eu tiver uma musculatura de core forte, vai facilitar muito mais, tá? Mas se você ainda assim for constipado, coloca uma coisinha assim no pé para dobrar os seus joelhos e fazer uma melhora do ângulo retal. Isso é muito importante, principalmente em mulheres que tiveram muitos filhos. Quando a gente fala em mulher também, tem uma outra questão. Até do ponto de vista social, a mulher tem um costume de segurar as fezes, porque a gente não frequenta qualquer banheiro, né? A gente fica incomodado de ir em qualquer banheiro, de sentar no vaso sanitário e tal. Então, como a mulher inibe cronicamente esse reflexo, porque não quer evacuar ou porque não quer soltar um pum? Pois é, isso é muito polêmico, mas soltar pum é importante para a saúde do seu intestino e da musculatura do ânus. Por quê, Denise? Se eu ficar segurando muito, tanto os gases
quanto às fezes, eu vou causando uma coisa que aí colocamos aí, já até perdi as contas de quantas razões para você ser constipado, eu já te falei, mas uma delas é hipertonia do esfíncter anal. Então o ânus fica muito apertado. Como esse ânus está muito apertado, há uma dificuldade de relaxamento dessa musculatura. Como eu falei para vocês, tudo é equilíbrio. Flacidez demais é ruim. Esta musculatura muito tensa também é ruim, tá? Porque causa um ânus muito fechado. Isso é comum em nós mulheres porque a gente tem essa tendência de evitar soltar os gases, de evitar evacuar em qualquer lugar. Então a gente acaba inibindo os nossos reflexos. E esse reflexo, como todos os reflexos, eles são condicionados. Se eu ficar inibindo, ele deixa de acontecer. E aí a gente vai ter um grande problema, porque na natureza a gente tem hora para fazer as coisas, tá? Isso se chama cronobiologia. Eu tenho um post aí na minha timeline falando por que a gente tem vontade de fazer cocô de manhã. Isso faz parte da cronobiologia, porque é de manhã que esse reflexo está mais ativo. Se você ficar inibindo esse reflexo, não vai acontecer. E aí vai ser preciso fazer um treinamento. Outra coisa, cuidado com esse negócio de ficar sentado no vaso sanitário minutos, horas, lendo jornal, lendo livro, mexendo no celular, né? Virando rei e rainha no trono. Isso não é saudável, tá bom? Para a musculatura do reto e para a musculatura do ânus. Isso cria uma hipertonia. Você fica lá fazendo força, solta, fazendo musculação do esfíncter anal. É esperar dar o reflexo, tá, gente? Não fica lá horas e horas, tá bom? O que pode ajudar a condicionar novamente esse reflexo? Primeiro, a gente falou, inclusive nesse post, a respeito do café, por causa do ácido clorogênico, que ele faz uma ativação desse reflexo, que a gente chama de reflexo gastrocólico. O caminhar, a atividade física, também melhora a atividade do reflexo gastrocólico. Então, vá se mexer, não ficar sentado no vaso sanitário, entendeu? Vá se mexer, vá fazer uma caminhada, toma um suco verde, alguma coisa que distenda esse estômago, ou o próprio café, se você não tiver restrição de tomar café, obviamente sem açúcar, né? Porque senão o açúcar fermenta e piora a movimentação do intestino, e depois sai para caminhar. Vamos ativar esse reflexo. Uma outra forma de reativar esse reflexo, se você está há muito tempo inibindo, é usar supositório de glicerina, que é uma coisa que não machuca, claro, né? Com cuidado. Tem inclusive supositório de glicerina pediátrico, né? Que você pode colocar. Ele ativa, porque ao tocar no ânus, ele ativa esse reflexo novamente e pode ter um relaxamento dessa musculatura anal. E outra coisa que é um tratamento por fisioterapia que se chama biofeedback, que é para você regular novamente a contração e o relaxamento dessa musculatura pélvica que trabalha no esvaziamento retal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei aqui. Ah, sim, né? Não podia esquecer. Distúrbios na motilidade intestinal, que podem acontecer principalmente nos pacientes com síndrome do intestino irritável. Eu tenho uma alteração da propulsão, tá? Isso é uma alteração do eixo cérebro-intestinos. Também pode ser treinado para ajudar. Esse paciente que tem síndrome do intestino irritável, normalmente tem que trabalhar novamente esse treinamento dos reflexos, inclusive da motilidade. A atividade física ajuda bastante nisso também, tá? Nesse treinamento dessa musculatura, mas também a gente sabe que os acamados, os neurológicos, o diabético pode ter uma neuropatia dos neurônios que compõem os plexos intestinais e desenvolver uma falta de musculatura, uma sarcopenia, não só na musculatura periférica, mas também na musculatura que envolve as austrações, né, intestinais. E por isso, essas pessoas podem desenvolver constipação. Esses tratamentos são um pouco mais complicados e muitas vezes a gente tem que lançar mão
de outras ações, aumento de fibras, alguns suplementos, os suplementos de magnésio também, óleo mineral para ajudar na lubrificação deste bolo fecal, e aí essas fezes passarem com uma facilidade maior. Eu falei de fibras, mas uma coisa que eu já estava esquecendo de falar para vocês, que a gente não pode esquecer, que a ausência de gordura na dieta também dificulta a evolução do bolo fecal. Então, dietas low fat, né? Então, aquelas zero gordura, né? Que vocês vão procurando, iogurtes, gordura zero, né? Isso é muito ruim, porque a gordura também tem uma função de lubrificar. No entanto, que a gente usa há muitos anos óleo mineral, óleo de coco, azeite, como formas de melhorar o funcionamento do intestino, né? E aí você vai fazer uma dieta e faz uma dieta low fat. Tira tudo que é gordura, tanto das carnes quanto das suas preparações no dia a dia. E isso pode também ser um dos responsáveis pela sua constipação. Para isso, por favor, procurem um nutricionista para ajustar as quantidades, os horários, conforme a sua individualidade biológica e o seu objetivo. Ganhar peso, perder peso, manter peso, ganhar massa muscular. Por isso que o profissional de nutrição é tão importante. Alguém perguntou aí da ameixa. Inclusive, no meu livro, eu falo bastante em favorecimento da eliminação. Da eliminação, eu quero dizer, favorecimento da eliminação é tratamento da constipação. Então, no meu livro, eu falo, já nos capítulos finais, sobre a melhora da eliminação para tratamento também da disbiose, né? E uma das formas da gente fazer isso é com a ameixa, por exemplo. Pegar uma ameixa seca, deixar na água. Hoje à noite, por exemplo, amanhã de manhã, você bebe a água e come essa ameixa. É uma das formas da gente tratar constipação, além da atividade física, de tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Agora, tem uma última causa, que eu já até perdi a conta de quantas foram, de constipação que a gente não pode esquecer, que é a disbiose. A disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, pode favorecer a constipação, sim. E, além disso, a constipação favorecer a disbiose. Então, isso vira uma bola de neve. Quanto mais constipado eu sou, mais disbiose eu tenho. Quanto mais disbiótico, mais constipação. E por quê? A microbiota não é boba. Ela não quer que você jogue ela fora. Cada vez que você evacua, você joga milhões de bactérias pelo ralo, pela sua descarga. Então, a microbiota pode sim, dependendo do equilíbrio ou desequilíbrio em que ela se encontrar, ela produzir substâncias que causam hipotonia da musculatura intestinal, para que você não jogue ela fora. Há uma inteligência, uma sabedoria coletiva dentro dessa microbiota. Então, disbiose pode estar associada à constipação. Como eu vou desconfiar disso? Pacientes que têm histórico de usos de antibióticos de repetição, pacientes que comem excessivamente produtos industrializados, açúcar, consomem muito álcool, alimentos de má qualidade no geral. Então, pacientes muito estressados também, porque a gente não pode esquecer quem dá todo o tônus de movimento intestinal é o sistema nervoso parasimpático. Quando eu estou estressado, eu tenho uma hipertonia simpática e, portanto, inibição do parasimpático, que é um dos motores de propulsão do sistema digestivo. Então, se eu tenho muito estresse, eu também posso ter uma tendência a ter constipação. E isso vai depender de você melhorar o tônus desse parasimpático. Como eu faço isso, Denise? Meditação, yoga, theta healing, flutuação. Você sabe que quem me segue, que eu de vez em quando eu coloco que eu estou flutuando, né, nas cápsulas de água com sais de Epsom, mas você pode fazer isso em banheiras também. Orações, rezar, também são ações que fazem com que haja uma melhora do tônus parasimpático, portanto pode favorecer a eliminação. Acupuntura também, osteopatia, yoga, já falei, yoga, meditação. Então a gente tem muita coisa aí que ajuda a
situar o sistema nervoso parasimpático novamente em seu lugar para que haja uma mobilidade intestinal importante. Então, gente, vocês estão vendo como tratar a constipação não é apenas tomar um remédio, né? Um chá de sene, né? Um chá de cáscara sagrada. Quem leu meu livro sabe que eu sou contra o uso dessas substâncias porque elas causam irritação da mucosa intestinal e não fazem uma evacuação fisiológica, é uma evacuação irritativa e inibem os reflexos normais de evacuação. Além disso, o uso dessas ervas também podem levar a uma coisa que se chama melanose colônica, que é uma precursora de câncer de intestino. Então, meus queridos, tem muita coisa que eu tenho certeza que quem é constipado e está me assistindo não está fazendo. E, por último, pessoas com sensibilidades alimentares que desconhecem. Então, eu sou sensível a um alimento, consumo esse alimento diariamente, eu posso induzir a disbiose e induzir um dos efeitos ser também a constipação. Existem muitas coisas aí que vocês podem fazer por vocês mesmos, que não necessariamente ir ao médico e ao nutricionista. Faça o básico primeiro, depois você vai. Deixei aqui no meu stories os links para o meu livro, para quem ainda não leu. A gente teve aí um recorde, graças a Deus, foram mais de 1.500 unidades do livro vendidas nos 6 primeiros meses. Para um livro nacional, sendo o primeiro livro que alguém escreve, né? Ou seja, muita gente não me conhece. E dentro do assunto de saúde é uma vitória. Então, mas se você ainda não leu, eu coloquei um link aí no Stories para ele. Coloquei um link também para a minha pós-graduação, que vai começar em agosto, pela A Plenitude. Então, a gente já está fechando as turmas aí. Realmente, a inscrição para a pós-graduação vai ser agora a partir de março, mas a gente tem uma lista aí de mais de 250 pessoas na lista de espera. E coloquei um link para essa pós-graduação e coloquei um link para o curso que eu vou dar aqui em Campinas, 22 e 23 de maio, falando sobre a conexão entre o intestino e a saúde da mulher. A gente tem muita coisa que envolve os intestinos, muito mais do que a maioria de vocês conhece. É isso, bom final de segunda-feira, bom carnaval e responsabilidade, tá bom? Um beijo, meus queridos, tchau!